Olá pessoal, eu sou Marcelo Shoa, eu sou advogado e professor de Direito na Universidade de Fortaleza, falo de Fortaleza, Ceará, e passo aqui para fazer um vídeo muito rápido, porque estou sempre aí nas mídias sociais, sendo entrevistado por programas da mídia independente, e a turma me pergunta muito sobre o Ciro Gomes. O que eu acho das vaias que ele levou lá na Avenida Paulista na manifestação contra Bolsonaro no último domingo. Se isso foi é, um, um, uma, uma atitude hostil ao Ciro, ou se foi agressivo, ou se foi certo, ou se foi errado. Bom, eu acompanhei como todos vocês, eu estou no Ceará, eu vi os vídeos, eu não achei ostensivo, eu não achei uma agressão. Eu, lamentavelmente, o que eu tenho a dizer é que, infelizmente, o Ciro adotou uma estratégia equivocada, né? De, ao invés de centrar fogo, né, no reforço ao fascismo bolsonarista, que é o que de fato hoje o Brasil precisa, se livrar dessa claque, né, de escroques que estão destruindo a economia do país, que estão destruindo a cultura do país, o meio ambiente do país, que estão dilacerando a saúde, inclusive com um resultado de centenas de milhares de mortos, que estão retrocedendo nos marcos civilizatórios, que estão de fato, né, acabando inclusive com a gentileza entre os brasileiros. O Ciro adotou uma estratégia de atacar o ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula que induvidosamente foi injustiçado nas ações movidas pela Operação Lava Jato, por vítima de um lawfare que ainda será devidamente apurado e levado às consequências todas aquelas pessoas que cometeram abusos em sequência, né? Tanto o juiz Moro como os procuradores. E o Ciro é muito inteligente e sabe disso e deveria ser solidário ao presidente Lula. Inclusive porque o Ciro foi ministro do presidente Lula, o presidente Lula e a presidenta Dilma foram imensamente solidários com o governo do Cid Gomes, que hoje é senador da República, irmão do Ciro, especificamente com a cidade de Sobral, no estado do Ceará. Aqui no Ceará nós sabemos muito bem, por exemplo, os investimentos que foram feitos só na saúde, né? Hospitais regionais, né? Policlínicas, centros odontológicos, SAMU, farmácias populares, né? Sem falar nos mais médicos, um aporte ao programa educacional, de escola integrada, de escolas profissionalizantes, ampliação de diversos campi e universidades federais, a criação da Unilab, programas do Minha Casa Minha Vida, inúmeros programas, sem falar nas cisternas, sem falar num programa de luz para todos. Quer dizer, o presidente Lula foi um bom presidente, um bom, vírgula, né, um extraordinário presidente para o povo do Ceará, a presidenta Dilma também, num governo em que era conduzido pelo PDT do Cid Gomes, irmão do Ciro, em composição com o PT. Uma composição muito antiga que já dividiu espaços de governança, não só no governo do estado, mas especificamente na cidade de Sobral, que teve todo um patrimônio histórico restaurado, teve todo um apoio cultural do governo federal, e o Ciro está perdendo a referência, né? O Ciro, que tem da metade da vida para cá, até alguns anos atrás, adotado uma postura de defesa de pautas progressistas, deveria se somar àqueles que condenam, né, o ataque à democracia, aqueles que condenam o fascismo, né, o absurdo, né, do ataque às instituições,
o absurdo de todos esses retrocessos que estão acontecendo e acabou escolhendo o alvo errado, que é o presidente Lula. O Ciro precisa respeitar o desejo do povo brasileiro de votar no Lula. O voto no Lula não é um voto por acaso. É um voto que primeiro faz justiça a ele mesmo, né? Que foi alguém que foi injustiçado por talvez a maior perseguição jurídica, né, que aconteceu no planeta, uma perseguição que não apenas tentou moer, né, o Lula juridicamente, mas também a sua memória, né? Eles tentaram apagar o Lula da memória nacional, passando a imagem de que o Lula, ao invés de ter sido o maior estadista da história desse país, foi o maior corrupto da história, através da criação de uma Lava Jato, de uma narrativa que se provou extremamente falsa, e falsa em todos os aspectos, inclusive com motivações políticas, porque uma outra coisa que aconteceu é que o voto no Lula hoje reconstitui também justiça ao que deveria ter acontecido nas últimas eleições. O povo queria votar no Lula para presidente e não votou no Lula, porque o juiz que esteve à frente da Lava Jato, em decorrência das sanções da Lava Jato, impediu o Lula de disputar aquela campanha, né? E acabou que foi eleito o governo que não teria sido eleito se o Lula tivesse candidatado, havendo aquele juiz largado a magistratura para assumir um importante ministério da Justiça e da Segurança do governo, que deveria ter sido derrotado e não foi pela ação do juiz. Então, até isso, né, se reconstitui nessa possibilidade de voto do Lula, sem falar que o Lula foi impedido, inclusive, de participar da campanha do Haddad, de dar entrevistas, de veicular a sua imagem ao Haddad. Mas também faz justiça a mais coisas, né, o voto do Lula. Faz justiça à retomada de uma agenda política, que era a agenda política que o povo brasileiro queria para o Brasil, e que ficou muito claro quando houve a eleição da presidenta Dilma, que venceu as eleições e que foi sacada da presidência da República através de um impeachment completamente fraudulento, sem fundamentação jurídica convincente, e que acabou alterando, né, inversamente a pauta da agenda econômica brasileira. O povo brasileiro votou, não foi para quebrar o monopólio da Petrobras. O povo brasileiro votou, não foi para dilacerar as relações de trabalho. O povo brasileiro votou, não foi para sacrificar os servidores públicos. O povo brasileiro votou naquela ocasião, não foi para vender as estatais ou congelar os investimentos 20 anos na educação e na saúde. O povo brasileiro votou para dar continuidade a um Estado que incluía a sociedade, sobretudo os segmentos vulneráveis, e aquela agenda ela foi simplesmente ignorada, e ela foi posta abaixo por um golpe de Estado que inverteu a agenda econômica como ponte para o futuro do Michel Temer. Então a eleição do Lula também faz justiça ainda. E a eleição do Lula, né, talvez o Ciro não queira compreender isso, ela também, para nós brasileiros, ela é muito cara, né? É muito cara porque ela representa cara e uma eleição fundamental, porque ela representa uma esperança, né? Uma esperança certa de que o Lula fará um bom governo, né? Mas não fará um bom governo porque a gente acha que ele fará um bom governo. Ele fará um bom governo porque a gente sabe que ele sabe governar. E ele sabe governar não é só para a gente, não. Ele sabe governar do Brasil para dentro e do Brasil para fora. Do Brasil que olha para aquele cuja água não cai da torneira ou a luz não acende porque não chega a luz na casa. Do Brasil daquele que não, jamais iria à universidade porque o pai é pobre, ou de uma empregada que jamais teria direito porque era doméstica, né? Mas também para o Brasil para fora, né? Um Brasil que passa a ser um protagonista internacional nas relações
dificilmente estabelecidas no mundo sem a presença de uma nação que, embora não seja a maior potência econômica do planeta, pode ser uma importante interlocutora nessas relações multilaterais tão heterogêneas e tão diferentes. Foi assim o Brasil intermediando as negociações do BRICS com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul, ou o Brasil mostrando a sua liderança política na América Latina, especialmente na África do Sul, o Brasil tentando ajudar de uma forma de desenvolvimento econômico, inclusive países africanos, o Brasil tentando interferir positivamente nas relações árabes-israelenses, o Brasil inclusive negociando com os Estados Unidos, que sempre foi um parceiro comercial importante, sem deixar de negociar com a China, outra parceira importante que o Brasil precisa nas suas relações internacionais. Então o Ciro tem que respeitar isso, o desejo do povo brasileiro de votar no Lula. Nada contra ele pessoalmente, exceto o fato de saber que ele, eu imagino que ele está cometendo um equívoco pensado, porque ele é inteligente o suficiente para saber que o Lula não cometeu os crimes que ele reputa, e que o Lula não é esse mau candidato que ele diz que é. Ele conhece o Lula, ele foi ministro do Lula, e como cearense, dizer que aqui nós temos, e aí eu digo para todo o Brasil, que aqui nós temos uma dificuldade muito grande de abordar esse assunto, porque a gente quer agregar, né? Eu sei que a militância está doída, a militância do PT e da esquerda está chateada, uma dor que vem desde a última eleição, quando o Ciro foi para Paris no segundo turno, quando deveria ter ficado apoiando o Haddad, né, ao lado do que fez, por exemplo, o Boulos, né? Seria a atitude que o Haddad teria tomado se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, sem dúvida alguma. Mas aqui a gente tem uma experiência positiva de gestão conjunta de PT e PDT. Nesse momento, o governador Camilo Santana é do PT, com boa parte do seu staff do PDT. A prefeitura de Sobral é governada pelo irmão do Ciro, o Ivo Gomes, que é do PDT, com a vice do PT e boa parte do staff do PT. Aqui a gente tem a comprovação mais do que perfeita e absoluta de que nós somos capazes de convergir, né? E mais, né? Não só convergir, como trabalhar bem conjuntamente, né? Construir um Ceará melhor, construir um Brasil melhor. Então, para a gente dói muito ter que fazer esses comentários sobre o Ciro. Eu reluto muito, não é por covardia, porque conheço a história do Ciro, nem sempre concordei com o Ciro, muito pelo contrário, estive na oposição durante muitos anos, tenho uma certa ideia das divergências que possuo, hoje mais acentuadas por causa da postura dele, mas ainda espero que ele retome o juízo, né, e volte a ser aquele Ciro de talvez 4, 5 anos atrás, quando estava numa linha de defesa da democracia, quando estava numa linha de defesa de ideias progressistas para a administração do Brasil. Que ele venha somar a proposta de unidade das esquerdas hoje em torno do presidente Lula. Não há o que questionar a terceira via, a quarta via, a quinta via. O que há é que o Lula é hoje o desejo de voto do povo brasileiro, e isso precisa ser respeitado. Se o Ciro quer ser presidente, é um direito dele, né? Ele tem os direitos políticos dele intocados, ele tem a história de vida dele, ele tem a construção política que ele teve, ele tem idade eleitoral, ele até tem um percentual de voto que está diminuindo, né, por força das convicções, das estratégias dele, mas ninguém é presidente só porque quer, né? É preciso que o povo queira também, e nesse momento o povo quer votar no Lula, e o Ciro Gomes como um homem maduro, um homem que já assumiu tantos cargos importantes, não só no Ceará,
mas no Brasil, um homem que pode dar uma contribuição de envergadura internacional a um governo Lula, ele precisa fazer essa autocrítica e vir, né? E somar e não divergir. Tenho certeza que ele agradará ao povo brasileiro, tenho certeza que ele agradará a militância de esquerda e tenho certeza que ele agradará inclusive a militância do PDT, que sabe que por mais que o Ciro tente pender para a extrema-direita, né, ainda que isso fosse um absurdo do ponto de vista da coerência, mesmo como tática eleitoral, isso aí é profundamente equivocado, porque o Ciro também já não mais será da confiança da direita, né? Essa fluidez, né, acaba fazendo com que as pessoas optem por candidatos que já se afinam mais e com segurança. Então, o Bolsonaro, por pior que seja, terá aquele resíduo de votos. O mercado financeiro talvez procure outra via, mas efetivamente não será o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes não, talvez só porque foi que ele defendeu uma parte expressiva da vida dele, né, como eu disse, até uns 3 anos ou 4 anos atrás, mas principalmente por causa da militância cirista, é uma militância de centro progressista esquerda. Então ele tem que somar a gente, né, e não dividir. Então é isso, galera, o vídeo é para isso, eu estou aí disponível para os comentários. Eu sou Marcelo Shoa, advogado em Fortaleza, Ceará. No Instagram, me procurem lá no Twitter, eu sou @MarceloShoa_. No Instagram eu também sou @MarceloShoa_. No Facebook eu sou Marcelo Shoa. E esse canal, Direito e Política com Marcelo Shoa, não é um canal profissional, mas é um canal em que eu exporei as minhas posições políticas e jurídicas. E se vocês puderem aí assinar, apertar o tal da sinetinha, compartilhar, é muito importante para que ele tenha visibilidade. Ok? Tudo de bom, sucesso, saúde e paz para todos nós. Nós venceremos.